Argentino Santana, Gabriel Alves, Sofia Monteiro. Sim. Tô vendo os Oi, filha, desliga o áudio. Citoplasma. Legal. Olivia, tua voz tá travando muito. E fica dando interferência. Pronto, gente. Então vamos lá, gente. A gente vem estudando a célula sempre de fora para dentro, né? E aí a gente viu um pouquinho sobre como a célula foi descoberta. Nós entendemos como foi que os microscópios eles participaram aí da descoberta das células. Nós vimos que a célula existe várias estruturas básicas, né? Dentre elas a membrana plasmática, que é por onde permite a passagem de substâncias para dentro da célula, né? É a membrana que permite também uma certa proteção mecânica. A gente viu que algumas células possuem parede celular, outras não, tá certo? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que é o citoplasma. Então veja, o citoplasma ele é a parte líquida da célula, certo? Se a gente comparar uma célula com um ovo, o citoplasma seria o quê? A clara, A clara do ovo. né? Clara. Tá? Então, Clara. o citoplasma ele vai ficar justamente entre o núcleo e entre a membrana, né? A membrana envolve a célula, o núcleo fica lá dentro, no meio, e o citoplasma é justamente o preenchimento líquido, tá? No citoplasma existe, por exemplo, uma grande quantidade de partículas, de substâncias, como proteínas, glicose, certo? Aminoácidos, vitaminas, então todos os nutrientes que a célula vai precisar, eles ficam no citoplasma, porque é do citoplasma que esses nutrientes vão passar para as estruturas, certo? E assim, esses nutrientes eles vão ser utilizados pela célula para realizar o seu metabolismo, tá certo? Além do mais, no citoplasma também existe o que a gente chama de organelas citoplasmáticas, que são como se fossem pequenos órgãos, bem pequenininhos, tá? E eles vão desempenhar várias funções para a célula. Por exemplo, a célula ela precisa respirar, a célula precisa digerir nutrientes, a célula precisa eliminar nutrientes que não precisam mais, que ela não precisa mais, como a gente também elimina coisas que a gente não vai utilizar mais, certo? Então, todas essas funções vitais, certo? A célula ela vai realizar, tá? E tudo isso se dá devido a essas organelas. Então, imaginem uma célula como se fosse um ser humano. O ser humano ele tem seus órgãos que vai realizar suas funções vitais. A gente tem o pulmão para respirar, a gente tem o estômago para digerir alimento, tá? Na célula não é diferente. Ela vai ter os seus orgânulos ou organelas, tá? Para desenvolver suas funções. Tá certo? Tá. Certo. No citoplasma também está presente o citoesqueleto, certo? Que são conjuntos de elementos proteicos, são estruturas de proteína que fica na célula formando o que a gente chama de citoesqueleto, que é justamente estruturas que vão dar uma certa estruturação à célula, elas vão dar a estrutura da célula que a célula possui. A gente sabe que tem células de diferentes formas, né? Por exemplo, existem células musculares que são longas, né? Já existem células que são redondinhas, então essa estrutura, quem permite que isso aconteça são o citoesqueleto, que são essas estruturas de proteínas filamentosas, né, em fios,
que vão estar por dentro da célula, todo a estrutura da célula. Tá? E para que vocês vejam mais ou menos algumas imagens microscópicas das estruturas proteicas do citoesqueleto. Desliga o microfone, tá fazendo zoada. Das estruturas do citoesqueleto são mais ou menos essas, ó. Tá vendo essa primeira imagem aí verde? E tem como se fosse um monte de riscozinhos amarelinhos, pronto. E isso são as estruturas proteicas Sim. que formam o citoesqueleto. Tá certo? Aí, funções do citoesqueleto, que também está no citoplasma. Estabilizar a célula, né, dar forma e estrutura, organizar o citoplasma, certo? E eles também podem participar aí da formação de estruturas, como, por exemplo, alguns flagelos e cílios, para a locomoção da célula. Então, as células elas conseguem se locomover e essa locomoção ocorre também devido ao citoesqueleto. Só mais algumas imagens para que vocês vejam como é que fica essas fibras de proteínas dentro da célula, tá certo? E aqui a gente vai estudar, ó, as organelas citoplasmáticas. A gente vai ver cada organela dessa, cada estrutura dessa que vocês estão vendo. São os órgãos da célula, certo? São eles que permitem com que a célula funcione, tá? Então, veja, por exemplo, a gente vai ter o complexo de Golgi, né, o complexo golgiense, vamos ter lisossomos, vamos ter retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, centríolos, ribossomos, mitocôndrias, tá certo? Então, todas essas são estruturas que estão presentes dentro das células que vão promover o funcionamento dela. Lembrando que a célula animal é diferente da célula vegetal, tá? Então, vai ter estruturas dessas que a célula vegetal tem, que a animal não tem. Como vai ter estruturas que a célula animal tem, que a vegetal não tem, certo? São poucas. Da célula animal só é uma e da célula vegetal são 3, que a gente vai descobrir já já, tá certo? Dúvidas? Não. Pronto. Não. Então vamos ver um pouquinho de cada um. O retículo endoplasmático, né? Ele é responsável pela síntese de gordura, né, para a formação da membrana e também pelo transporte dessas gorduras. No caso, esse aí é o retículo endoplasmático liso, diferente do retículo endoplasmático rugoso. Vejam como ele é. Por que a gente chama ele de retículo endoplasmático rugoso? A gente chama ele de retículo endoplasmático rugoso porque na parede dele, vocês estão vendo que ele tem um monte de pontinhos pretinhos, tá vendo? Por isso que ele é rugoso, tá? E esses pontinhos pretinhos são ribossomos que estão presos, aderidos na parede do retículo endoplasmático, tá certo? Então, qual é a função desse retículo endoplasmático rugoso? Produção de proteínas, transporte de proteínas e armazenamento de proteínas, tá? Diferente do retículo liso, que a função é produção de lipídios, armazenamento e transporte de lipídios da membrana plasmática, tá certo? Então, essas são algumas funções dessas estruturas. Vejam também que o retículo rugoso ele fica bem juntinho do núcleo, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que está o núcleo. Vejam aqui, ó, o núcleo é essa parte aqui, tá vendo? Ó? Isso é o núcleo aqui no meio, tá? Aí vejam que o retículo endoplasmático rugoso ele vem bem juntinho do núcleo, tá vendo? Como é o nome da membrana? Vou botar aqui em vermelho. Como é o nome da membrana que ela delimita o núcleo? Chamada de carioteca. Então, a membrana do núcleo, a membrana nuclear, a carioteca, ó, ela envolve o núcleo. Aqui eu tenho o quê? O que a gente chama de DNA, certo? Deixa eu escrever aqui para vocês.
Ó, a gente tem o DNA aqui no meio do núcleo, dentro do núcleo é o que a gente tem, DNA, certo? E aí a carioteca, ela envolve esse DNA dentro do núcleo, tá bom? E o retículo endoplasmático rugoso, como vocês estão vendo aí em rosa, ele fica aderido a essa carioteca. Então, é como se fosse um coladinho no outro, tá vendo? Eu tenho o núcleo, o DNA fica dentro do núcleo, a carioteca envolve o núcleo e o retículo endoplasmático rugoso, ele dá continuidade, formando aí a sua estrutura. Tá certo? Dúvidas? Não. Deixa eu passar. Não. Ribossomos, vamos ver agora a função deles. Gente, a principal função dos ribossomos, os ribossomos a gente vai ver sempre que eles são bem pequenininhos. Então, em vários desenhos de células, vão ver eles como pontinhos, pequenas bolinhas pretinhas, certo? Escurinhos. Certo? Então, ó, o ribossomo, a função dele é a síntese de proteínas, a fabricação de proteínas. Tá? Toda célula ela precisa de suas proteínas e aí elas são produzidas a partir do ribossomo. Entendeu? Os ribossomos, uma curiosidade é que ele está presente em todos os tipos de células, seja ela procarionte, seja ela eucarionte, animal ou vegetal. Todos os tipos de célula, certo? Vão estar. Olivia, Lívia, fecha a câmera para comer. Obrigado. Aí os ribossomos eles vão estar em todos os tipos de células, tá? O ribossomo, gente, ele é a única organela que está presente nos 3 tipos de células, sem exceção. Como vocês sabem, algumas organelas vão estar presentes em umas e em outras não. Nos procariontes, nas células bacterianas, os ribossomos eles são livres no citoplasma, tá certo? Ou eles podem estar também aderidos na carioteca. E no caso, no eucarionte, né? Porque só o eucarionte que vai possuir a carioteca. O procarionte não tem carioteca, tá? Então essa é uma diferença. Os ribossomos nos procariontes estão livres no citoplasma, tá? No eucarionte, ele pode estar livre no citoplasma, como também vai estar aderido no retículo endoplasmático rugoso, como na carioteca. Como eu falei a vocês, ó, a função dele é a síntese de proteínas, tá? E agora a gente vai ver o complexo de Golgi. Vejam aqui essa estrutura, né? Essa estrutura em rosa. O complexo de Golgi, ele é uma organela da célula que ela é importante para várias funções. Dentre elas são o armazenamento de substâncias, transporte de substâncias e a secreção de substâncias, certo? Ou seja, o complexo de Golgi, ele armazena algumas substâncias que a célula tem, certo? Transporta, se for necessário, e se for necessário uma célula expelir uma determinada substância, é o complexo de Golgi faz. Por exemplo, na nossa célula, na nossa boca, existem as células da glândula salivar. Certo? Então, a glândula salivar produz saliva. Então, a saliva, ela é uma substância, né, que ela vem justamente secretada do complexo de Golgi. É o complexo de Golgi que começa a liberar em todas as células das glândulas salivares, certo? Essa substância. Tá? Então, é secreção. Né? Ela secreta substâncias. Complexo de Golgi. Transporte, armazenamento e secreção. Tá certo? Dúvidas? Não. Outra função aí do complexo de Golgi é a formação de lisossomos, que é outra organela que vamos estudar. E essa organela, o lisossomo, ele é importante para a digestão da célula, certo? No caso, o lisossomo digere qualquer substância que a célula se alimente, ele vai digerir, vai utilizar a substância que serve para a célula e os restos serão eliminados. Tá certo? Então, se a gente for comparar o lisossomo com uma célula com o ser humano,
O lisossomo é o que faz a digestão. E quem é que faz a digestão no ser humano? O estômago. Então, o lisossomo é como se fosse o estômago da célula. Tá certo? Peroxissomos é outro tipo de organela que ela vai realizar algumas funções como desintoxicação da célula. Gente, algumas células elas podem se intoxicar com algumas substâncias tóxicas. Por exemplo, uma pessoa que bebe bebida alcoólica. O álcool intoxica as células, certo? E aí, o que é que acontece? Os peroxissomos, eles retiram esse álcool da célula, porque esse álcool é prejudicial às células. Faz mal. Certo? Então, aí acontece a desintoxicação celular através dos peroxissomos. Mitocôndrias, certo? As mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração da célula, a respiração celular e a produção de energia. Então, a célula, ela, para poder produzir energia, ela precisa realizar o seu processo de respiração. E isso acontece por causa da mitocôndria, tá certo? Vejam como ela é. Centríolo. O centríolo, gente, tem uma questão aqui, vê só. Ele não está presente na célula vegetal. Ele só está presente na célula animal, tá? E a função do centríolo é a divisão celular. Ele participa do processo de divisão celular. A célula, quando vai se dividir, ela utiliza o centríolo para poder fazer parte desse processo. Além disso, o centríolo ele vai participar também da formação de algumas estruturas como cílios e flagelos. Cílios, como se fossem pequenos cíliozinhos ao redor da célula, ou um flagelo que é como se fosse uma cauda, a cauda do espermatozoide, certo? Que são estruturas que servem para que eles possam se locomover, a célula possa se locomover, tá? Então aqui vocês estão vendo a representação de uma célula, né, destacando cada estrutura dessa que a gente estudou, certo? Não precisa, vocês não precisam saber basicamente toda a estrutura bioquímica e dinâmica dessas estruturas, por conta que vocês ainda estão sexto ano. Então, eu só preciso que vocês identifiquem a forma como ele é, né? E a função, o nome, forma e função da estrutura. É a única coisa que eu quero que vocês identifiquem para que a gente saiba. Para a gente estudar células, a gente precisa ver, entendeu? Se a gente não aprende. Por isso que eu pedi, por exemplo, para vocês desenharem, tá certo? E de citoplasma é isso. Além do mais, existem também duas outras estruturas, tá? Que é chamada de cloroplasto, que são estruturas presentes apenas nas células vegetais, que elas têm a função de realizar a fotossíntese, tá certo? O cloroplasto, ela só realiza a fotossíntese. Então, se ela realiza a fotossíntese, ela vai estar onde? Nos vegetais, tá? E os vacúolos, que são grandes bolsas de ar, na verdade não são bolsas de ar, são bolsas de água. No caso, são sacos armazenadores de água dentro da célula vegetal. E aí você já pode se perguntar, por que ela está na célula vegetal, né? Justamente por isso, porque ela armazena água para quando a célula vegetal ela se encontrar em um momento que ela não tenha água. Certo? Deixa eu pegar aqui agora para falar um pouquinho do núcleo. Núcleo. Alguém quer falar alguma coisa? Não.
todo mundo vendo o slide? Sim. 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 Então vamos lá, gente. O núcleo celular, como vocês estão vendo, é essa parte central, ó, da célula, tá vendo? O núcleo. Lembrem sempre que o núcleo bem desenvolvido e organizado eu vou ter apenas na célula eucariótica, tá? Porque a célula procarionte eu não vou ter uma organização do material genético. Por quê? Porque ele não tem carioteca. Vocês sabem disso, né? A célula procarionte não possui a membrana que envolve o material genético organizando ele. Então, se não tem carioteca, a gente chama de procarionte. A eucarionte ela tem a carioteca e organiza o material genético dentro de um núcleo. E o núcleo ele é responsável por todas as funções celulares, tá? Se a célula vai se dividir, se ela vai se produzir uma proteína, se ela vai... Qualquer coisa que ela for fazer, produzir energia, tudo isso é informação do núcleo. É o núcleo quem manda essas informações para que a célula funcione. Ou seja, ele é o centro de comando das células, tá certo? E quais são as estruturas presentes no núcleo? Então, a carioteca, como eu falei a vocês, é a capa do núcleo, é o que reveste o núcleo, tá? E é ela que separa fisicamente o citoplasma do próprio material genético, tá certo? Quando o núcleo precisa, por exemplo, de uma substância, que essa substância está no citoplasma, essas substâncias elas conseguem penetrar por esses buraquinhos que existem aí da carioteca, tá vendo? Então, essa é a função dela, além de separar, de organizar o material genético. O nucleoplasma é como se fosse o citoplasma, só que dentro do núcleo. Tá certo? Então, o nucleoplasma é a parte líquida do núcleo. Tá certo? Onde vai ter aí várias substâncias que o núcleo vai utilizar. Tá certo? Além de água. O nucléolo é uma região central. Vejam aí, por exemplo, o núcleo. Estão vendo o núcleo aí na imagem? Que isso? Em cinza. Aí Sim. dentro, no meio, tem um núcleozinho pequenininho. Tá vendo? É o que a gente chama de nucléolo. É uma região central dentro do núcleo. Tá? A função dele é justamente a produção de RNA, que é o irmão do DNA. Tá? Que a gente vai estudar isso só lá no nono ano. Certo? E a outra função é a produção de ribossomos. Então, todos os ribossomos das células são produzidos no núcleo. Tá certo? Cromossomos nada mais é do que o nosso material genético, tá? O nosso DNA, gente, ele é assim, naturalmente. Tá vendo que ele parece uma fita longa, toda embaralhada, tá vendo? Ele, nesse estágio, a gente chama ele de cromatina, certo? Isso é o material genético, é o DNA da gente. A gente chama ele de cromatina, ele dá dessa forma, tá? E aí, quando a célula vai se dividir, que ela precisa passar a informação genética para outras células, o que é que acontece? Esse DNA ele se enrola todinho, tá? E ele fica no formato de cromossomo, desta forma. Porque assim ele se organiza e consegue ser transmitido para outras células, tá certo? Aí veja, o material genético, né, que é o DNA, ele vai ter como principal característica fornecer as características genéticas de cada indivíduo. E ela vem de pai para filho. Então, por exemplo, se o indivíduo é baixo, é alto, se tem olho claro, se tem olho escuro, se tem a pele clara, se tem a pele escura, se tem o cabelo crespo, se tem o cabelo liso. Então, tudo isso, qualquer característica é devida à informação genética presente no DNA, certo? No material genético. E ele fica guardadinho, armazenado aonde? Dentro do núcleo. Tá certo, gente? Então, veja, o núcleo é a maior estrutura da célula animal e abriga os cromossomos, né? Cada cromossomo contém a característica genética, contém vários genes. Gene é justamente a característica genética. O material genético que comanda as atividades celulares. Por isso, dizemos que o núcleo é o portador de fatores hereditários, que são características transmitidas de pai para filho, e o regulador das atividades.
Ou seja, o núcleo é o centro vital da célula, tá? O núcleo é o que dá vida à célula. Se a célula não tem núcleo, essa célula ela não vai durar por muito tempo. Existem algumas células sem núcleo, como por exemplo a célula sanguínea. Os glóbulos vermelhos, elas não têm núcleo, certo? Mas elas não vivem muito tempo. Elas vivem no máximo 120 dias, certo? Mas elas não conseguem viver mais do que isso. Por que essa célula... Quantos dias? 120. 120 Ai. dias. E por que essa célula não tem núcleo? Porque essa célula ela transporta gases respiratórios, oxigênio, certo? E aí ela perde o núcleo para poder transportar a maior quantidade de oxigênio possível, certo? Existem células que possuem um núcleo, que são as células mononucleadas, que são as binucleadas, e existem células que possuem várias, que são as polinucleadas, certo? E é isso. E é isso, gente. Deixa eu só interromper aqui. Ó, presta atenção. Eu vou interromper aqui e vou mandar um novo link lá, certo? Porque ele só grava quando eu interrompo para a gente comentar. Ó, não, pronto, a gente comenta logo, gravando mesmo. E aí, gente, a gente terminou o conteúdo de células, certo? Já? A partir disso e a partir do que a gente vem estudando, o que é que vocês entenderam sobre as células? E aí, Gabriel? Sabe sim. Posso dizer, professor? Pode, Leandro, fale. Elas tipo, protegem nosso corpo de vírus, de... Esqueci agora o nome do outro. Assim, todas elas Não, quase todas. Quase. têm, Todas, quase todas. Existem células específicas para a defesa do nosso corpo, mas não são todas. Tá certo? Então, as células do sistema imunológico protegem nosso corpo. Mas a célula do fígado faz isso? Não. A célula do coração faz isso? Não. A célula do sangue faz isso? Não. Então, só quem vai defender o nosso corpo são as células imunológicas. Tá? Mais alguma dúvida, pergunta ou comentário? Não. Tem sim, eu quero ouvir. Fala aí, Nicole. O que é que você entendeu sobre o assunto? Você vai falar isso agora, eu estou com dúvida. Hã? Eu estou com dúvida. Qual dúvida? Eu não entendi quase nada, professor. De quê? Não, assim, das coisas aí que eu esqueci o nome agora, que é muito difícil. Papai vai procurar o nome para tirar a dúvida. E aí, Laura, me fala. O que foi que você entendeu assim do conteúdo? Achou interessante? Você gostou? Achei bem interessante a gente conhecer o nosso corpo, do que a gente é formado. Gente, é o seguinte. O assunto de células ele é um assunto muito difícil. E eu, sinceramente, eu sou contra esse assunto na série de vocês. Esse assunto ele era estudado no 8º ano. E aí, como mudou alguns conteúdos, e alguns conteúdos passaram para o 6º, os conteúdos do 6º passaram para o 9º, teve um baralhado aí. E aí eu sou contra esse assunto no 6º. Aí eu sabia que isso é assim. Por isso que eu passei da forma mais simples possível, certo? Não se preocupem que vocês vão estudar isso muito comigo, que isso é a área que eu mais gosto. É porque é muito extenso, né, professor? Muito grande. Isso é só o começo. Tem vários tipos. É muita coisa para lembrar. Justamente. É muito nome. E online, aula online, né? Você não... Às vezes você Não consegue... Muita célula, muito complicado. De vez em quando dá umas travadas. Ó, se a gente tivesse na sala, a gente ia fazer trabalho de maquete, aí ia ser melhor o entendimento. Entendeu? Mas como a gente não pode, a gente tá usando slide e tal, enfim. Mas assim, eu tentei passar para vocês esse conteúdo que é super difícil, da forma mais simples possível para que vocês aprendam. Pedi para vocês verem vídeos, pedi para vocês desenharem, pedi para vocês elaborarem relatórios, fazer a atividade do livro, porque só assim
vocês vão conseguir realmente aprender esse conteúdo, porque ele é um pouquinho difícil, ele é extenso, é grande, cheio de nomezinhos, certo? Cheio de Muita nomes. coisa para lembrar. É muita coisa para lembrar, certo? As funções, algumas eu lembro, algumas eu não lembro. Olha, Leandro, isso é o primeiro assunto da segunda unidade. Ainda vem muito mais, Socorro, já vou morrer tá já. certo? Tarefa. Oi? Pronto. Eu vou lembrar de tudo. A única não. coisa que eu me lembro nesse negócio aqui é do núcleo, citoplasma e membrana plasmática. O que é Só que isso. vocês vão fazer? Vocês vão pegar o Isso aí. livro de vocês e vocês vão ler o livro de vocês, certo? Vou ler da cabeça aos pés. O capítulo 7, que é onde está esse conteúdo. Falando nisso, abram aí na página 118, rapidinho. Só temos 6 minutos. Abri. Na panela. Antes da gente começar a estudar os sistemas, eu quero que Que vocês... página? 118. Antes de a gente estudar os sistemas, eu quero explicar isso aqui para vocês. Que a organização do corpo, ela vai das células até o organismo. Então, a célula ela é a unidade fundamental de todo ser vivo. Tá? Então, a célula ela é a pequena partícula que todo ser vivo tem, que vai desempenhar tanto funções estruturais como funções fisiológicas, né? O bom funcionamento. Então, até para a gente dormir é uma atividade celular que está acontecendo. Certo? Então, por exemplo, um conjunto de várias células forma o quê? Forma um tecido. Acho que vocês lembram mais ou menos o que é um tecido, né? Que é quando eu tenho várias células iguais dando uma função. Por exemplo, a pele da gente. A pele é um órgão, tá? A pele é um órgão. Mas a pele, esse órgão, ele é formado por 3 tecidos básicos. Quem lembra? Epiderme, derme Derme e hipoderme. Epiderme é a camada superficial. Derme é a camada intermediária, que passa a corrente sanguínea, né? Por onde saem os pelos, por onde tem as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, e a camada da hipoderme é a camada de gordura. Então, veja, cada camada dessa tem uma função. E cada camada dessa é um tecido celular, entendeu? Então, o tecido celular ele é como se fosse um muro. Imagine um muro. Cada tijolo é uma célula, certo? E aí o tecido ele é o muro todo. Entenderam agora? Então, várias células iguais, elas vão formar um tecido. Tá certo? Um tecido específico. E um conjunto de tecidos forma o quê? Um órgão. Tá? Então, tem aí a célula como a unidade básica de todo ser vivo. Um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão. E um órgão, ele vai desempenhar a função vital para que você sobreviva. Certo? Então, por exemplo, digestão de alimentos é uma função vital, respiração é uma função vital, bombear o sangue do coração, né? É uma função vital. Então, você só sobrevive com a atividade desses órgãos, tá? E um conjunto de órgãos forma o quê? Sistema. Sistema digestório. São formados por vários órgãos. Quais são os órgãos do sistema digestório? Estômago, intestino grosso, intestino delgado, esôfago, boca. Eu tinha estudado isso no ano passado e não me lembro. Então, tudo isso a gente vai estudar esse ano novamente, para frisar bem, certo? Então a gente vai ter vários sistemas. Então, um conjunto de órgãos forma um sistema. Só que a gente só tem um sistema? Não, a gente tem vários. Ó, vamos começar. Sistema locomotor, que é formado por 3 sistemas. Esquelético, muscular... Manda essa cachorra parar de latir. Eita. Ó, sistema locomotor, formado por sistema esquelético, sistema muscular e o sistema articular, que é o sistema de articulações, certo? Aí a gente tem o sistema de revestimento, que é o sistema tegumentar, que é formado pela pele. A gente ainda tem o sistema nervoso, a gente tem o sistema endócrino, a gente tem o sistema respiratório, a gente tem o sistema cardiovascular, a gente tem o sistema digestório, a gente tem o sistema reprodutor, urinário, imunológico, linfático. Veja quantos sistemas. Muscular, que eu falei também, não foi, Pedro? Então vejam quantos sistemas a gente tem. Então um conjunto de sistemas vai formar o quê? Um indivíduo, um ser vivo.
Tá certo? Dúvidas? Não. E para finalizar, a gente vai ter também os tipos de tecidos, né? Como eu falei a vocês. Então, a gente vai ter tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, revestimento da pele, revestimento dos órgãos. A gente vai ter o tecido conjuntivo, que pode ser cartilagem, pode ser, por exemplo, o sangue, ele é um tipo de tecido conjuntivo. A camada gordurosa é um tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo adiposo, certo? Então, vários tipos de tecido a gente tem também. Tecido muscular, que é o tecido que está presente nos músculos. Tecido nervoso, formado pelos neurônios, né? O tecido que vai formar aí o cérebro, a medula espinhal, tá certo? Então, tudo isso a gente tem como tecido. Tecido ósseo, por exemplo, o tecido conjuntivo ósseo. Ele é o tipo de tecido que vai formar os ossos, tá? Então é isso. E a partir disso, gente, a gente vai começar agora a estudar os sistemas, tá certo? Então só tem 1 minuto para terminar a reunião, a aula já acabou. E aí vocês vão completar as questões aí da página 122 até a página 125. As questões que não foram feitas, vocês vão realizar, tá certo? 122 até a 125. Tchau. Deixa eu fazer tchau. Tchau.